gravação, porque depois, quem sabe, alguém vai querer assistir depois, né, e pegar algumas dicas. Então, hoje os nossos palestrantes são Matheus Vieira Machado e Vinícius Aparecido Braz. Muito obrigada novamente por terem vindo aqui compartilhar as experiências de vocês na área de ensino e afins conosco. Os meninos são egressos do nosso curso, são biólogos formados pelo Isabela. O Matheus é biomédico também pela FUMEC, tem pós-graduação em microbiologia ambiental e é professor da rede de ensino particular, ministrando as aulas de ciências, física e química. Também ministra aulas com foco preparatório para o Enem e demais vestibulares. O Vinícius, ele é pedagogo também, além de biólogo, é pedagogo, e é professor de educação básica da rede estadual de ensino. Todos dois bem engajados na área de educação. Né, o Vinícius, ele também é diretor de uma escola estadual jovem protagonista em Belo Horizonte, e também tem atividades online. Bacana, né? Tem atividades online com o programa Se Liga na Educação, que é uma parceria da Secretaria Estadual de Educação e a TV Rede Minas. Meninos, fiquem à vontade para trocar experiências conosco. Eu vou fechar meu áudio e minha câmera e vou deixar o comando da apresentação com vocês. Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Ok. Tranquilo. Então, Vinícius, acho que eu começo então, né? Já vamos se a gente for seguir né? a ordem alfabética. Bom, pessoal, então, primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite da professora Daniele, né, da Dani, eu só estou acostumado a chamar ela de Dani, e da recepção aí da Juliana, né? Para mim, eu fico muito feliz, né, de poder voltar, mesmo que seja online, né, no Isabela, né, que foi onde a gente foi o berço aí da nossa formação acadêmica, né, para a gente estar né, atuando, né, estando como professores, né, de biologia, que é, né, o que a gente, na verdade, queria, né, desde o começo. Na verdade, pessoal, nós, né, eu pensando muito, né, eu decidi que eu não ia fazer uma apresentação com slide, porque eu acho que, como é uma troca, uma conversa, uma troca de experiências, né, eu acho que tanto eu quanto o Vinícius também pensa, né, que acho que fica uma coisa muito mais leve, né, essa conversa que a gente vai fazer com vocês. No meu caso, né, a minha realidade é dentro da rede particular de ensino, eu já dei aula no estado também, e por opções, por oportunidades que foram aparecendo, acabou que hoje eu estou em rede particular de ensino, né, eu já trabalhei em alguns colégios, atualmente eu estou nesse atual, né, e quando a gente fala, né, eu acho que para a gente entender a situação que está hoje, né, e o que a escola espera a gente, quanto professor, nesse período que está tão delicado, eu acho que a gente entender um pouco como que é a vivência do docente na escola particular, eu acho que ela é importante. Né? Eu acho que o Vinícius vai trazer muito bem aí a vivência, né, do professor dentro da escola pública, da escola do Estado, né? Vocês vão ver que vão ter algumas semelhanças e que também vão ter as diferenças, né? E no caso da escola particular, a exigência em cima do professor ela é muito grande, né? Então a gente tem uma exigência muito grande, começando da direção, começando da coordenação geral, começando da coordenação diária, começando, né, dos pais, dos alunos, né, porque querendo ou não, é eles que estão ali, eles que matricularam, eles estão pagando a mensalidade, né, e eu acho que talvez a exigência talvez mais pesada que a gente pode ter é a exigência que a gente faz com a gente mesmo, né, porque as outras a gente sabe que vai existir, a gente sabe que vão esperar da gente, vão esperar que você dê o seu melhor, vão esperar que você dê a sua melhor aula,
mas a exigência que a gente faz da gente mesmo, o nosso crivo, ele é muito mais difícil. A gente passa a ficar muito mais crítico a partir do momento que você começa a dar aula, né? Então, eu tomo muito como base o Matheus lá do ensino médio, o Matheus lá do ensino fundamental, né? Porque eu era um aluno que eu tinha muita dificuldade de entender as coisas. Então, se o professor não fosse muito óbvio comigo, não fosse muito óbvio na hora de explicar, eu não entendia, eu tinha dificuldade de entender. Então, na hora que eu estou montando as aulas, muitas vezes eu mesmo me pergunto, eu falo, se eu fosse aluno, eu ia entender isso? Será que eu ia entender o que eu estou explicando? Será que eu ia entender o processo, seja lá o que for que eu esteja explicando? E muitas vezes eu me vi jogando tudo fora, falando, não, vou fazer de novo. Realmente eu não entendo. Então, essa cobrança que a gente tem da gente, né, mesmo, eu acho que ela é maior do que qualquer outra nível de exigência que possam ter em cima da gente. E quando a gente fala da escola, eu vou trazer a vivência que eu estou tendo hoje, né, para vocês entenderem para que ponto que chegou, né, aos processos, ao que nós estamos fazendo atualmente. A escola, né, é uma escola da rede privada, então sempre lança-se mão de muita tecnologia, né? Quando um pai vai matricular o filho na escola, ele procura isso, né? Ele está procurando o que tem de estrutura, o que tem de tecnologia, porque ele está investindo a educação do filho dele ali, a educação acadêmica do filho dele ali. Então, ele procura isso. Então, as escolas, elas buscam fazer essa reforma tecnológica, poder trazer cada vez mais a tecnologia para dentro da sala de aula, né? E muitas vezes, até mesmo dentro da sala de aula, dentro da escola particular, a gente tem as pessoas que são resistentes àquilo, né? Mas é uma realidade, né, que a gente vai chegar na conclusão no final que ela, né, ela existe, ela está ali, e a gente tem que, no final das contas, se adequar, né? Então, antes de entrar nesse período, né, nesse processo tão pesado que a gente está passando, né, atualmente, nesse período de isolamento, a escola já tinha esse lado de tecnologia. Então, muitas vezes, os alunos utilizavam as plataformas online, né? Muitas vezes eles faziam avaliações online que eram preparatórias para o Enem, porque, né, quando a gente fala, né, na educação, principalmente do ensino médio, né, escola particular tem muito disso, né, aprovados no Enem, aquela coisa toda, e precisa daquilo, e precisa levar o nome. Eu, particularmente, quanto professor, eu acho que isso é importante, mas eu acho que ainda mais a biologia, acho que não pode ser só aquela educação voltada para o Enem, né? Eu acho que nós estamos ensinando vida, né? Então, eu acho que tem que ser muito mais do que isso, né? Mas uma das realidades que a gente bate o tempo todo e que a gente tem martelando na cabeça da gente o tempo todo é Enem, vestibular e trabalhar em cima disso. Então, muitas vezes, os alunos faziam essas avaliações, fazem, né, essas avaliações online. Nem somos nós que fazemos as provas, esse tipo de avaliação nem somos nós que fazemos, né, é a nossa coordenação diária, a gente nem vê as questões, e os meninos vão no final de semana, abrem o computador lá na escola mesmo, e fazem lá para poder trazer mais dessa realidade. Então, eles já tinham essa pegada, muitas vezes, de aula online. Eles tinham isso. E na semana que começou essa discussão de para, não para, como toda escola particular, né, gerou-se aquele pânico, né? Nós vamos parar, e aí? Os alunos vão ficar sem aula, e aí? Né? Porque eu não sei se todos aí são da licenciatura, eu não sei se tem gente do bacharelado, mas se você for trabalhar numa escola particular, eu confesso que eu demorei muito para entender isso. Acho que se eu tivesse entendido isso mais cedo, eu teria
sido mais tranquilo algumas vivências dentro da escola particular, né? É um tipo de escola, gente, que depende do número de alunos, né? A escola particular, ela depende das matrículas, ela depende do investimento dos pais, depende, né? Isso é fato. E muitas vezes a gente tem que até dar uma engolida ali, nossa, engolir um remédio ruim ali, dependendo do que você vivencia ali dentro, porque você tem que ter esse jogo de cintura. É por isso que eu falo que se eu tivesse percebido e entendido isso no começo, eu teria sido muito mais fácil. Então gerou-se muito essa discussão e essa preocupação. O que vai ser agora? Né? Então, caso entrasse em quarentena, porque até então não tinha sido liberado nenhuma notificação dos órgãos competentes relacionados a isso, então a escola, o conselho todo reuniu e falando assim, bom, na primeira semana o que vamos fazer se entrarmos, né, nesse período de quarentena? Vamos postar exercício na plataforma, beleza, né? Todos os meninos tinham acesso, obviamente, tinham um computador em casa, tinham acesso. Então, vamos postar os exercícios. Então, postamos os exercícios. Então, na primeira semana, né, veio a quarentena. Primeira semana, eu dou aula no 9º ano. A aula de segunda-feira seria de aceleração, movimento retilíneo uniforme. Tem atividade lá sobre isso. Eles iam fazer, beleza. E como é que eu posso falar? A insatisfação, né, começou a aumentar. Isso, gente, eu tô falando na primeira semana, sem nem a gente saber se que isso estenderia tanto igual tem se estendido agora, né? Então começou-se muito aquela insatisfação, né? Mas eu tô pagando a mensalidade, mas não tá tendo aula, os meninos estão fazendo os exercícios, aquela coisa toda. Então optou-se por fazer videoaulas. Né? Até então nem tínhamos chegado, não, isso foi na segunda semana. Optou-se por fazer videoaulas. Então a gente fazia videoaulas, aquelas coisas todas. E, gente, videoaula é muito difícil de fazer. Né? Tá? Imagina para quem tem uma noção ali de como é que se mexe no computador. Imagina para colegas meus, tá? Tem um professor de física lá no colégio, que ele já está praticamente para aposentar, e ele aprendeu outro dia a anexar um documento no e-mail para mandar. Né? Até então, quem fazia isso era a filha dele. Né? Ele que aprendeu outro dia. Imagina para uma pessoa que encara o computador tão como se fosse um bicho de 7 cabeças, imagina para essa pessoa gravar e editar aulas. Né? É uma coisa que é muito puxada. Para uma coisa que, sim, aconteceu e você tem que dar a cara a tapa e tenta e faz. Né? A partir disso aí, começamos a fazer as aulas online. Né? O colégio ele usa o Google Meets como plataforma para poder fazer essas aulas. E de princípio, Matheus, né, eu estou falando, eu que, né, comparado com os meus colegas, eu sou o mais novo de todos ali, né? Então, Matheus, fiquei resistente. Falei, não, eu não quero dar aula online, não quero. Quem que vai estar do outro lado assistindo? Né? E se, de repente, eu precisar de chamar atenção, um pai achar, porque a gente tem isso também, né? Quando você dá aula em particular, dependendo do jeito que você chama atenção, isso dá uma... Você tem que ter muito jogo de cintura, né? Então, tá, e se eu chamar a atenção e o pai pegar fora do contexto, e aí? Né? E aí, minha coordenadora simplesmente chegou e falou assim, se vira, você vai dar aula online, né? E aquela coisa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, começamos, né, a gravar as aulas online. Nossas aulas são assistidas, tá? A coordenação diária está lá junto, assistindo a sua aula, né? Eu confesso que no começo eu achava extremamente tenso, né? Principalmente, não só porque a coordenação estava assistindo sua aula, né? Mas é porque a gente sabe que o aluno não está sozinho lá assistindo. A gente sabe que o pai do menino está lá do lado,
assistindo, né? E eu tenho pais que são biólogos, eu tenho pais que também são professores de biologia, eu tenho pais que são médicos, eu tenho pais... Então, assim, querendo ou não, tá ali e tá te avaliando, né? A gente acha que depois que a gente vira professor, a gente não é avaliado nunca mais, né? A gente é avaliado o tempo... Os meninos avaliam a gente o tempo todo, né? Desde do cabelo, do fiapo de cabelo fora do lugar, até do sapato que você está usando. Você é avaliado o tempo todo, né? Então, começou-se, né, essas aulas online e eu cheguei na conclusão que para essa realidade que a gente está, gente, não tinha uma outra opção. Porque gravar videoaula era uma coisa que muito demorada, né? E as aulas online, querendo ou não, você tem aquele contato com o aluno, e isso faz falta para a gente, né? Você dá aula ali, você tem, e no meu caso, eu gosto de ter esse contato com o aluno, eu dou aula, eu vou andando entre as carteiras, eu olho para um, brinco com um e continuo explicando, olho para outro, isso faz falta, né? Então, você explicar para uma câmera e gravando isso, né, perde um pouco aquele contato. E a aula online, eu consegui isso, né? Tive interferência? Tive. Um pai me interferiu uma vez e graças ao bendito Deus, não era para criticar, ele acho que ele estava assistindo ali, e ele era da área, ele só quis acrescentar, contribuir, isso foi legal, eu achei super interessante, até passei a palavra para ele poder contribuir mais. No meu caso, eu tive essa sorte. Com alguns colegas meus, já não foi tanta sorte assim. Teve pai que entrou e deu algumas questões ali que não foram assim tão fáceis de contornar, né? Mas existe a pressão? Existe. Existe a pressão quanto à escola? Tem. Principalmente na resistência que os meninos têm. A gente sabe, né? A gente está dando aula para adolescente, né? Se às vezes com adulto é difícil, a gente trabalhando ali com adolescente, a resistência dos meninos de abrir a câmera, né? Então, às vezes, a coordenação fica em cima da gente. Tem que estimular os meninos a abrir, tem que estimular os meninos a falar, né? Os que têm a câmera, né? A gente sabe, né? Porque nem todo mundo tem a câmera, o microfone. Aí só falta a gente falar, ser iluminado de Cristo. Abre só para eu ver que você está aí, depois você fecha de novo, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura com os meninos, né? Com relação aos tipos de atividades que a gente faz, eu acho, gente, que nós estamos passando por uma situação em que, claro que importa você ensinar o conteúdo, né? Você tem que ensinar o conteúdo. Então, você está lá no primeiro ano, você tem que ensinar a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. Você tem que ensinar isso, né? Mas eu acho que nós estamos passando por um momento que está sendo tão difícil que talvez perde tanto sentido ser tão conteudista assim, né? Eu já não sou conteudista, assim, eu tento não ser conteudista, até presencialmente. Eu acho que quando você ensina aplicado, quando você ensina abordando a importância daquilo no dia a dia, eu acho que fica muito melhor, né? E agora online, muito menos. Muito mais ainda a gente tem que ser assim. Então, duas atividades, eu vou dar exemplo dessas duas, né? Uma delas foi, deixa eu só conferir o nome do aplicativo. Tá. Chama Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É o do Jardim Botânico, para mim é um dos jardins botânicos mais lindos que a gente tem. Eu propus uma atividade, na verdade eu falei com a minha coordenadora. Eu falei, eu queria fazer uma saída de campo com os meninos. Aí ela falou assim, gente, esse professor deve estar pirando, né? Acho que esse isolamento tá fazendo bem, não, né? Assim, pois é, mas você tá lembrando que a gente tá de quarentena. Eu falei, sim. Tem um aplicativo que é do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Inclusive, se você gosta de botânica, se você se interessa por isso, eu te recomendo muito baixar esse aplicativo, que ele é excelente. Você faz a trilha pelo aplicativo, você faz as trilhas com as visões de 360 graus, aquela que você vira o celular e consegue ver, né, as coisas todas. Muito legal isso. E aí eu resolvi, falei, os meninos já gostam tão pouco de botânica,
né? Eles já não gostam, eles preferem estudar os bichos, preferem estudar corpo humano, mas planta eles esquecem até que é ser vivo, né? E eu sou um defensor da botânica, porque eu amo botânica, eu amo biologia vegetal, fisiologia vegetal, anatomia vegetal. Então, eu tento fazer com que eles gostem também, né? Então, uma das aulas foi isso, foi todo mundo fazer essa saída de campo nesse aplicativo, né? Isso foi uma avaliação, né? A gente está tendo que avaliar os meninos de qualquer jeito, então eles preencheram lá um roteiro e fizeram. E foi uma coisa interessante, os meninos gostaram muito de fazer e ficou uma coisa diferente, né? Ficou uma coisa mais leve, uma coisa que a gente foge um pouquinho desse clima pesado que está a questão, né, do Covid-19. E só do exemplo da segunda atividade foi, eu fiz interdisciplinar essa, que eu acho que, né, a sociedade é interdisciplinar, né, gente? Eu acho que ninguém trabalha sozinho mais. Então, quando você puxa outras disciplinas para trabalhar com você, eu acho isso fantástico. Eu amo fazer isso. E foi no CCBB que tinha uma exposição do Egito Antigo. Eu não sei se ainda está disponível, eu acho que sim. E aí, pergunta, o que biologia tem a ver com isso? Tem tudo a ver, né? Principalmente porque o estudo da anatomia, né, gente, começou lá com os egípcios, né? As técnicas de embalsamento dos cadáveres, né? Então, se você fala cadáver com os alunos, então aí que eles arregalam, os que vem The Walking Dead, vem tudo, né? Que eles amam isso. Então, fizemos eu e a professora de história. A gente fez um trabalho, fizemos esse tour com os meninos, e foi uma coisa muito legal também, né? Uma coisa aplicada e que fica, né? Fica uma coisa, uma abordagem melhor, né? Sem sair de casa, porque é essa a realidade, né? A gente não está podendo sair de casa, né? Então, não impede da gente fazer um trabalho diferente e ficar lá só ensinando, né, a glicose que vai passando pelas reações bioquímicas para formar os ATPs, né? Claro que tem isso também, mas a gente pode até fazer um teatrinho ali na frente da câmera para os meninos entenderem, né? Eu acho que antes de eu passar, né, a palavra para o Vinícius, né, que ele também vai ter muita coisa que ele vai poder falar com vocês também, dessa vivência dele, eu queria deixar um recado. Na verdade, é a minha visão disso tudo, né? Eu acho que esse isolamento que a gente está passando, né? Esse isolamento causado por essa pandemia enorme, né? Eu acho que isso está sendo um divisor de águas, principalmente na educação, né? E independente de você, né, que você seja um acadêmico do bacharelado, independente se você seja da licenciatura, você está estudando a vida e você vai trabalhar com humanos, né? Que seja na sala de aula, na educação formal, que seja na educação mental, que seja na empresa que você for montar e você vai ter que ensinar alguma coisa para alguém que você está contratando. A gente vai sempre trabalhar com humanos ou com qualquer outro ser vivo, né? Mas sempre tendo a relação com os humanos. Então, que todos nós saiamos desse isolamento tão mais humanos. Que todos nós saiamos bem mais sensíveis com relação às questões do outro, né? Porque mais importante nesse momento do que ensinar a fenotipagem no terceiro ano, a bioquímica no primeiro, os reinos no segundo, a física, a química, acho que mais importante no momento, isso é importante também, mas mais importante do que isso é a gente se preocupar com o outro. Porque a gente tem que lembrar que quem está do outro lado da câmera também é um ser humano. E que muitas vezes ele vai ter você, como professor, né, como uma figura que ele vai confiar. Muitas vezes ele não vai ter nem o pai, nem a mãe por perto, ou os pais não vão ter condições físicas, mentais, entendam da maneira que quiser, para poder ajudá-lo, e muitas vezes vai ser você. Né? Então, que todos nós saiamos mais humanos e que a gente lembre-se que antes da gente ensinar qualquer coisa da biologia,
a gente tem que sensibilizar. E a gente só sempre sensibiliza se a gente se aproxima, né? Eu acho que a gente não pode deixar essa distância. A gente já tem uma distância tão grande, que é essa distância física tão grande, né? Que a gente não deixe também que a distância de sentimentos aumente mais ainda essa distância entre as pessoas, tá bom? O que eu tinha para falar era isso. Eu vou passar aí a palavra para o Vinícius, né? Acho que depois deve ser para perguntas, né? Então vai lá, Vinícius. Não, Você. Matheus, essa fala sua até tocou. Eu acredito nisso também, não? Mas vamos ver, né? Se a gente sai dessa mais humanos, mais ser humano mesmo, com Eu mais tenho certeza. compaixão. Tenho certeza que sim. Tomara, tomara. Então, eu quero agradecer Dani, né? Eu já sou aí velho de guerra de Isabela, né? Toda oportunidade que tem, tô aí, Dani sempre chama, tô aí de braços abertos, coração aberto. Primeiro que eu falo que eu sou privilegiado, porque igual eu não sou de BH, e a maioria dos meus professores de ciência e biologia daqui de Caeté formaram em Isabela. Teve uma época aí onde que, se a gente contasse 20 professores de ciência e biologia em Caeté, 15, 16 formaram em Isabela e várias turmas. E então eu falei, na hora que eu fui fazer biologia, eu falei, não, tem que ser Isabela. Não é tem que ser biologia, não. Tem que ser biologia no Isabela, tem que ser Isabela. E aí tem todo esse sentimento e eu gosto de educação. Eu já tenho um tempinho de educação já, vai fazer 10 anos. Já passei pela área da saúde, Dani lembra, já fiz palestra aí em Isabela sobre quando eu trabalhava na vigilância sanitária e vigilância saúde. Não gostava muito. Gostava, mas não gostava, não é igual sala de aula. Fiquei um tempinho, voltei para a sala de aula de novo. Já passei em escola particular, foi uma experiência, igual você falou, quem mantém escola particular é aluno, infelizmente, essa situação. No tempo que eu fiquei na escola, fiquei 5 anos numa escola particular, era até famosa da rede, só que má administração, a dona da escola surtou e não fazia melhoria, não fazia melhoria, não fazia melhoria, e acabou que os pais foram tirando, até que a escola fechou. Mas eu, particularmente, assim, gosto da escola particular, mas o Estado, educação pública, para mim, é minha paixão. Eu gosto dessa vivência, dessa realidade diferenciada. Cada escola é cada escola, cada localidade é cada localidade, né? E isso eu abri mais a cabeça quando eu trabalhei na diretoria pedagógica, na superintendência. Fiquei lá um tempo, aí depois eu fui para a direção de escola. Juliano falou, eu não estou na direção mais não, Juliano. Eu fui diretor, né, de uma escola socioeducativa em Belo Horizonte, jovem protagonista. Fiquei um ano mais ou menos, outra experiência assim, fantástica, porque eu falo que eu sempre me surpreendo aonde que eu vou. Eu vou com uma visão e quando eu chego lá é outra completamente diferente. Então, pensa, você está lá numa escola socioeducativa, dentro de um presídio, digamos assim, onde os meninos são internos mesmo, e ficam lá. O tratamento só muda o nome. Em vez de você falar que você está cumprindo pena, você ter preso, você está cumprindo medida socioeducativa. A única diferença é que o resto é tudo igual. E aí, então, essa abordagem, a vivência de mundo e os adolescentes que lá chegavam, com a defasagem, com tudo, me fez ter um outro olhar para a educação. Nesse meio tempo também, eu estava escrevendo o currículo referência de Minas Gerais, né, que é em consonância com a base, né, com a BNCC. Então, eu escrevi o currículo de ciências do 1º ao 9º ano, e isso me fez também mudar a abordagem, Matheus, que igual você falou, para que ser tão conteudista, sobre para que ensinar biologia, né? Para que, se a gente for parar para pensar, para que eu preciso de chegar no ensino médio, tacar tanta matéria no menino, tacar todos aqueles ciclos geoquímicos, cada função de organela, como que ela lá por dentro, e professor de biologia tem isso, né? Escola particular, que quanto mais detalhado o menino conseguir explicar e saber, melhor é. Então tem isso, aquilo, aí você vai lá para a fotossíntese, tem que saber tudo. Aí a genética, aquela genética para quê?
né, simplesmente para fazer o Enem. E aí, na hora que você fala que, né, escola particular tem os cartazes, fulano passou, vestibular, tantos aprovados no Enem, tudo, e aí eu falo que a biologia fica de fora, né? Quem leva crédito é só português, não. Não é só professor de redação que leva crédito, aí com quem que biologia nem existe. Né? Mas faz parte da vida e tudo mais. E essa realidade que você tem aí, igual você falando, né, dos desafios e dificuldades e tudo, quando foi instaurado esse isolamento e tudo mais, a gente do Estado foi mais conturbado e complexo, né? Tá na mídia aí, não é novidade para ninguém. Né? A gente vem, eu falo que a educação ela vem mudando, isso é fato. Por um lado, foi até bom ter acontecido isso, porque faz a gente rever muitos conceitos e pensamentos. Igual você falou, a gente tem que pensar que do outro lado da câmera tem um aluno, tem um ser humano com todas as dificuldades. Então, acredito que, por mais, digamos, cascadura que o professor seja, ele está refletindo sua prática, ele está vendo, ele está botando a mão na consciência, pensando que profissional que eu sou, que profissional que eu quero ser depois. Né? E isso também é questão de atualização. Nós aqui do Estado, né, a gente teve até o quê? 2017, isso mesmo. Em 2017 que a gente começou a ter um diário digital. Antes era papelzão. E aí, em 2018 foi aquela confusão, não vai fazer. E até hoje, eu te falo que tem escolas que exigem 2 diários. O de papel você tem que fazer ainda, e o digital. Sendo que o digital ele tem várias falhas. Pensa uma plataforma para atender o estado de Minas Gerais inteiro. O estado de Minas Gerais. 853 municípios, 3 milhões de... 3 milhões, isso mesmo, 3 milhões de alunos. Então, pensa, chega um ponto que você fica acordando 2 horas da manhã, em pleno domingo, para você conseguir lançar a aula, porque o prazo vai fechar e fica tudo lá. Então, isso é a gente não tem plataforma, né? Não tem nada, era cuspe-giz, para estourar isso do nada. Bum. E aí, chegou minha vez de fazer. O que faz, né? A gente vinha com vários percalços e tudo mais, instaurou, então, o governador deu 5 dias de... Isso mesmo, 5 dias de recesso, depois veio o decreto, então, suspendendo as aulas, aí a escola particular parece que não teve, né? Continuou indo. Eu vejo pela minha prima, ela, assim, desde o primeiro dia que teve, ela já começou assim, estudar, ela acorda às 7h30 da manhã e só vai parar de estudar às 9 horas da noite. É dia e noite, noite e dia, e acaba que professor de escola particular virou escravo. Né? A dura verdade é essa, pelo que eu vejo amigos meus falando e tudo, é você planejando aula, planejando, corrigindo, fazendo isso, corrigindo aqui, dando assistência, acaba que você trabalha 24 horas por dia e tudo mais. E aquela coisa, você fica, poxa, o que eu vou fazer? Aí vindo para a minha realidade, que você está no céu, né? Você está no céu, ideal de todo mundo, veio a gente aqui para a realidade. Porque o estado de Minas Gerais é enorme, gente. A gente tem regiões aqui em Minas que a gente não tem saneamento básico, não tem água canalizada, pra você ter ideia. Eu fui visita, isso em 2018, quando eu estava na superintendência, fui em treinamento, eu vi escola assim, literalmente, chovia mais dentro da escola do que fora dela. Então, são essas aí, quanto mais ter um ensino à distância, com uma plataforma. E coisa que se a gente já vinha falando e discutindo isso há mais tempo, só que chegou um momento que caiu de paraquedas e agora tem que ter. Tomara, né, que quem possa fazer as políticas públicas bote a mão na consciência e veja que nós não estamos preparados, até mesmo escola particular, que nós não estamos preparados para o ensino à distância. Faz necessário? Faz, muito necessário, mas nós não estamos preparados para o ensino à distância. E aí o Estado, ele veio com uma política, né, de educação de ensino, de cumprir a carga horária, depois daquela não obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos, mas sim só a questão da carga horária. O Estado, então, vem com os famosos PETs, né, com os planos de estudo tutorado. Tudo chamou a equipe que escreveu o currículo referência, que fez
tudo isso chamou a gente, a princípio, era um plano que era para ser feito de forma, digamos que autodidata para o menino, onde a gente ia dar indicações de vídeos e tudo mais, e o menino ia fazer as atividades. Só que, pouco tempo depois, o Estado fez essa parceria com a Rede Minas e pronto, vamos ter aulas gravadas aí no ar, que vão ser transmitidas pela Rede Minas para atender o máximo de estudantes possíveis. A gente sabe que, infelizmente, não consegue atender a todo mundo, né? Não tem locais aí próxima região metropolitana, vou falar na cidade mesmo que eu trabalho, igual Nova União, eu trabalho no distrito de Nova Aparecida, quando eu trabalho, eu fico comunicava lá, não pega telefone. Então, a internet lá é mal aquela rádio que choveu, fez neblina, saiu tudo do ar. Então, como que vai fazer? Tem, ainda que nem pega Rede Minas. Mas vai, pelo menos está fazendo, vamos ver. E aí vem Vinícius. Como ensinar biologia para 3 milhões de alunos, aliás, para o ensino médio inteiro, que eu estou lá com o primeiro, segundo, terceiro ano e Enem. Eis a questão. Primeiro, a gente tem aquela coisa das questões dos conteúdos, né? Que um trabalha dessa forma, outro trabalha dessa forma, e aí a gente vê a obrigatoriedade de padrão. Eu era contra essa coisa de padrão, que na hora que secretaria manda, fala, não, tem que seguir isso dessa forma, eu sou o primeiro a bater a mão e falar, quem manda na sala de aula sou eu, ninguém vai mandar nada, o que eu vou dar, se eu quiser dar primeiro, igual eu falo, eu não quero dar bicho, não, bicho depois, bicho a gente entra em fevereiro, a gente começa a falar dos bichos, em dezembro a gente tá falando dos bichos ainda, não falou tudo, deixa eu dar minhas plantas primeiro aqui e ficar metade do ano com as plantas, falando tudo que eu posso que não pode, os bichos, a gente dá um jeito nele. E aí, eu vi essa necessidade, então, da obrigatoriedade, né, de seguir um padrão, até mesmo quando acontece uns casos desse, e vamos lá. Mas aí outra dificuldade, nível dos meninos. Tem meninos que a gente sabe que estão aí no ensino médio, que não são alfabetizados, nós temos o EJA, tem a visão tudo, e aí? Selecionar como abordar esses conteúdos. Né? Ou você nivela por cima, ou você nivela por baixo, ou você fica meio termo, e aí? E com uma visão de aulas de 20 minutos, que nós temos, para exibir uma grade de programação, onde está sendo abordado até aí, quarto ano até o ensino médio, conteúdo do Enem, todas as disciplinas, uma grade de programação de 20 minutos. Então, aí já é outro desafio, né? E você ainda fica falando que gravar videoaula não é a mesma coisa que ter uma aula. Agora, menino, pensa, você ainda está gravando videoaula, você vê a carinha do menino lá. Pensa você no estúdio. Você não vê nada. Você nem vê a sua gravação. Você não vê a sua gravação. Você está lá falando para uma câmera, com 10 te olhando lá, um segurando uma luz, o outro só com uma plaquinha assim. 10 minutos. Eu sei, poxa vida, eu tô falando no começo e acaba. E eu, tá, né? Vai, então tem isso. É tenso, mas vai, e aí a gente se redescobre, reinventa. E isso também me fez refletir muito sobre o profissional que eu sou, o profissional que eu quero ser, a modo que conversa com vários colegas, vários professores, falam, Vinícius, depois disso eu estou vendo o quanto que eu estou desatualizado, o tanto que eu preciso mudar, o tanto que eu preciso de dar muita informação, tem hora que eu vejo, e aí cada um fazendo essa reflexão, e é mesmo, a gente tem que se atualizar. Igual eu vejo, eu estou na sala de aula, né, por mais que a gente está lá gravando tudo, fazendo esse trabalho de forma voluntária, mas eu estou na sala de aula, estou aí com 13 turmas, então as atividades que eu falo para os meninos fazer lá no teleaula, poxa vida, como que eu vou corrigir? E aí, vem aquela, eu não tenho uma plataforma, eu não tenho Google Meet, não tenho, eu estou recebendo atividade por grupo de WhatsApp, pra você ter ideia, o menino tira fotinha lá da atividade, vamos lá, não tem como eu avaliar esse menino, Matheus. Você falou aí do aplicativo de Jardim Botânico, eu falei, meu Deus do céu, como? E aí eu descobri e falei, tô quase virando youtuber, né? Que eu passo o dia inteiro aqui com meu tripé, gravo, se eu não estou elaborando aula para gravar,
Lá eu estou elaborando aula para gravar aqui, o que não está dando para dar tempo lá, corrigindo exercício, tudo igual hoje mesmo, eu já editei, já gravei, editei 7 vídeos, pensa, gente, eu gravo, edito, monto, não dá conta, a gente acaba trabalhando o dia inteiro, para depois a gente fica pensando, e aí? E aí? O que, que a gente faz numa hora dessa? E a gente também reinventa, igual eu falei, na questão de todo professor de ciências bate o pé e fala: eu não vou dar aula de, principalmente no estado, não vou dar aula de laboratório, não faço prática porque eu não tenho um laboratório decente. Eu não vou fazer. Eu bati o pé várias vezes e falei isso. Gente, eu estou no estúdio, a minha colega que divide a área comigo, professora de ciências que tá com o fundamental, gente, eu aprendo tanto com ela. Cada aula dela, ela faz uma prática. A mulher, para você ter ideia, levou um pulmão pro meio do pulmão de porco, pro meio do estudo da Rede Minas. Vai ao ar, eu acho que agora quinta-feira. E dissecou lá, mostrando o menino, o sistema respiratório, é o pulmão de porco, e abre aqui, a traqueia tá aqui, o pulmão tá aqui. Eu tô assim, gente, eu não faço no laboratório. Fiz uma questãozinha simples, que eu estava falando de naturação de proteínas com os meninos. Na aula eu falei, poxa vida, sistema chave fechadura, não tenho quadro, falei, joguinho de ferramenta, peguei joguinho de ferramenta dos meus primos, expliquei lá o que eu tive de comentário, Vinícius, eu entendi, eu falei, gente, eu nunca pensei em fazer isso na sala, e eu tinha todo o recurso. Naturação de proteína, igual eu falei, gente, peguei o álcool, taquei na clara do ovo, nunca mostrei isso em sala, só falei. Taquei, mostrei lá na câmera, todo mundo... Então, a gente acaba que tem que se reinventar e prova que nós não precisamos de um laboratório totalmente equipado, com todas as vidrarias possíveis e impossíveis, para a gente estar fazendo uma simples prática para trazer esse contexto para o menino, a sala de aula, o contexto do menino. E aí, eu te falo que as nossas realidades, né, Matheus, são completamente diferentes. Por mais que você tenha alunos aí também que não tenham internet, que mal tem, que a gente sabe que muitos colégios particulares são bolsistas, e né, tem bolsa e tudo mais, mas acaba exigindo mais do que pode, e a gente não acaba exigindo, se a gente exige muito do aluno, a gente acaba exigindo mais da gente. Igual você falou que tem pais que são biólogos e tudo mais, igual eu, gente, pensa eu tenho todo mundo lá, o vídeo do YouTube, que você vai lá e revisa a minha aula e vai parando segundo ao segundo. Gente, é uma sensação horrível. É uma sensação horrível. Pra você ter ideia, na hora que a minha aula vai ao ar, eu fico aqui, eu falo assim, gente, eu tô falando alguma coisa errada. Será? Peraí, eu tô gravando. Peraí. Não, aí eu fico toda hora, eu vou, igual a última aula que eu fui dar de doença de Chagas, aí eu fui falando com os meninos e tudo, adoro falar de doença, falei das formas, a mastigota, tripomastigota, tepomastigota, aí teve uma hora que me deu branco, eu falei, gente do céu, o povo vai me crucificar, porque eu acho que eu errei uma forma evolutiva lá, e tudo, mas erro acontece, é normal, mas só que a gente está vivendo num mundo que acha que não. Igual já chegaram para mim e falaram, já saiu na rede aí que nós estamos ganhando 30 mil por cada aula que nós estamos gravando, por cada aula. Falei, meu sonho. Pode cortar uns 4-0 aí que eu fico feliz ainda. Tá, mas e a gente tá ganhando nada e tudo. Não que a gente, por não tá ganhando, a gente não vai fazer uma coisa porca, não. Mas você tá gravando, fazendo videoaula, é completamente diferente. Hoje, para eu corrigir, gravar um vídeo, gravei uns 5 vídeos ainda, e aí teve uns que não ficaram perfeitos. Não sei se você dá um branco quando você está falando, dá um branco, e depois você vê uma gravação, você fala, gente, da onde que saiu isso? Da onde? Eu falei, Jesus, igual teve da primeira aula minha, o povo criticou até falar o que eu falei? Eu fui falar uma questão lá de classificação do ser vivo no ensino médio, e fui falar de Linneu e queria fazer uma linkagem que Linneu era adepto ao fixismo e de Lamarck, só que na hora saiu que Linneu e Lamarck eram 2 amiguinhos. Não, caíram em cima de mim, que eu sou burro, que eu não sei dar aula. Eu falei, Jesus amado. E aí eu fui falar a questão de mistura lá, que a água mistura com o combustível, e cadê o nome do combustível, que não chegava no ao vivo, cadê o nome do combustível, cadê, aí o outro sopra gasolina, é o gasolina, a água mistura com a gasolina. Aí depois, na hora que eu cheguei aqui em casa, eu falei, meu Deus do céu, não mistura não mistura. E é triste, e isso mostra que a gente tem que perder esse medo,
querendo ou não, a educação à distância vai chegar. Não totalmente, mas uma grande parte. Quem aí, igual vocês, gente, estão no curso de licenciatura e tudo mais, 13.415 está aí, mudou vários artigos da LDB, questão de currículo, carga horária, é uma novidade para todo mundo, ia ser implantada aí, né, os estados têm até 2020, isso março de 2021, para estar, acredito que seja suspenso, por conta dessa pandemia, e onde o ensino à distância em algum sistema de créditos e tudo mais, se a gente for ficar falando disso, a gente fala a noite inteira, mas, e aí, a gente está preparado? Deixa essa dúvida aí. A gente está. Acredito que até mesmo para Isabela, para Dani, para todo mundo, vocês estavam aí numa educação presencial, Dani subindo em cima, não sei se você tem ainda que é bambu, Dani? Aquele pedaço de bambu que você taca na televisão lá e fica mostrando, dá bambuzada na cabeça dos outros, né, e tudo mais. Então, aí você sai de lá, perde o seu bambu para ficar aqui. Gente, aula de laboratório, como que a gente dá, dependendo do tipo da questão, a gente dá essas aulas de laboratório. Ah, você perdeu ele. Bem feito. E fica... Não, tadinho, bem feito não. E fica nessa coisa, mas a gente não tem como fugir e tem que reinventar, e tem, mas como reinventar? Ninguém, eu falo que eu sou professor de sala de aula, todo mundo é professor de sala de aula, e acredito que são pouquíssimos que conseguem chegar e falar: oi, eu sou professor de YouTube, eu sou professor de estado e dou uma mega aula, igual a gente tem aí, professor Jubilucci. Gente, eles são youtubers, não adianta. Eles são... Vamos trocar de hábito? Vamos ver se numa sala de aula consegue? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Né? Então a gente tem que ficar nessa, que a gente acaba se cobrando mais, e aí vem todo o estresse, vem tudo isso. E deixa eu ver, eu fui anotando um bocado de coisinha aqui para eu falar. Eu acho que é isso. Né, que não é novidade para ninguém saber que as nossas realidades são diferentes, igual eu já falei, que a gente vê desafios, mas a gente fica aí, né, vai de cada um e de tudo. Eu vejo vários hoje que já aceitou e já aceitou. A gente aí vê na educação pública, né, que o sistema, digamos, né, grosso modo falando, o buraco é mais embaixo, né, o sistema é diferente, tem que ter uma abrangência maior. Primeiro que a gente sabe que a educação é direito de todos e é para todos, né, então a gente tem que ter esse controle de qualidade, garantir que o acesso chegue a todos de maneira, né, com bastante isonomia, e que tenha uma equidade, não uma igualdade, né, que é uma palavra nova agora que está sendo utilizada e que faz todo sentido. Não adianta nada a gente dar as mesmas, né, a grosso modo falando, dar as mesmas oportunidades a todos, mas a gente tem que garantir que todos aprendam de mesmo jeito, né, a gente tem que oportunizar, dinamizar, né, adaptar essas oportunidades para cada situação, onde com isso a gente está aí, né, tentando aí fazer o máximo, o melhor, e vamos ver, né, se depois dessa, igual o Matheus falou, a gente sai aí de maneira mais consciente, de maneira mais humana, e que não aconteça igual aconteceu na Itália, se eu não me engano, depois do isolamento, que, né, da flexibilização, na hora da flexibilização do isolamento, que o povo foi aí para Gucci e ficou Gucci, sei lá, Gucci ou Zara, não sei, filas, dobrando o quarteirão. Para quê, gente? Para que isso? Então, acho que é isso. Agora eu acho que é pergunta, né? Não sei se meu áudio caiu. Não sei se caiu. Caiu, gente? Porque eu não tô vendo ninguém. Vocês estão me vendo? Não, caiu não. Tá tudo Oi, Vinícius, caiu não. Então, o Matheus que caiu, né? Não sei. Matheus, você tá por aí? Não, tô aqui. Ai, tá Matheus tranquilo. sumiu aqui, eu tô assim, gente do céu, caiu. Então é isso. Eu espero, se eu tiver caído, eu espero que eu tenha levantado, então. Nossa, meninos, bacana demais a troca de experiência de vocês. São duas realidades bem diferentes, né? Antes de eu abrir aqui o bate-papo e as perguntas de áudio para os meninos,
Eu vou fazer um parêntese, porque eu achei muito bacana. E eu lembrei da minha situação como professora e da minha irmã, que também é professora. Só que a minha irmã, ela já vamos dizer assim, já é velha de estrada. Ela já tem 30 anos de sala de aula. E, nossa, gente, eu descobri uma nova habilidade minha. Eu sou agora TI, porque tudo que acontece de problema, vem aqui, a aula travou, o arquivo não carregou, meu áudio sumiu. Gente, eu vou fazer uma segunda faculdade. Eu acho que eu vou ser agora técnico de informática, qualquer coisa, ciência da computação, porque eu estou me especializando em resolver problemas de internet. Eu nem me considero a na gente rede. tá tendo, né? Não, eu tô, assim, me sentindo ou publicitário ou youtuber. Você rola de rir. Eu gravando meus vídeos com coisa, arrumei um TNT aqui que eu falei, não, vou tentar fazer chroma key. Doido. Fiz chroma key, fiquei o dia inteiro, gravei, dito, aí eu vejo uma coisa, não quero minha carinha assim, não. Sai. Então, tô me sentindo, assim, o especialista. Primeira vez que eu vi minha aula no YouTube, eu falei, gente do céu, eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma atividade dessa, que eu fosse precisar desenvolver uma habilidade dessa, e nem sei se eu desenvolvi, né? Mas Eu ainda estou nessa dúvida também, se eu desenvolvi ou não. A gente fica. Aí no dia que eu me vi dando aula, eu falei, gente do céu. A primeira coisa que eu vi, eu falei, eu sou muito estranho. Eu sou muito estranho. No dia que eu me vi, eu sou muito estranho, né? Não, aí depois você vai acostumando. Eu fui fazer uma prática com os meninos, porque eu dou aula de botânica, né? Aí, nossa, a dificuldade, não, esse negócio aqui não vai dar certo, eu tenho que inventar uma prática para os meninos fazerem em casa, para eles poderem pelo menos associar o que eu estou explicando. Lá vou eu, gente, eu não sabia que é a maior dificuldade da face da Terra você encontrar jornal impresso. Menino, Hoje tá tudo online. eu não tô em BH, sabe? Eu tô na casa dos meus pais. Eu rodei um mundo atrás de um jornal. Eu chegava lá, eu já tava assim pedindo, pelo amor de Deus, você tem um jornal velho, não precisa ser um jornal atual, não. Até aquele amarelado eu tô aceitando. Suei, viu, pra achar um jornal e para achar uma caixa de papelão. Meu Deus do céu, olha a situação que fica. É difícil. Nossa Senhora! Mas é aquilo, né? A gente vai adaptando e vai se virando nos 30, né? É verdade. Ô, Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa. Vou abrir aqui para a Larissa, mas antes disso eu vou só te perguntar uma coisa. No estado, as aulas, elas estão só teleaulas ou os meninos estão tendo acesso a uma outra plataforma para ter as aulas? Eu acabei que eu não falei, né, gente? Então, do estado está sendo o seguinte, tem os planos, né, de estudo tutorado que eu falei, os PETs, que aí os meninos já têm acesso disponível ativo, né, o Conexão Escola, onde o aluno, ele vai lá, então na série dele tá tudo separadinho por área de conhecimento, aí sobe as videoaulas, os slides das aulas e os PETs, mas a secretaria falou que ia disponibilizar um chat, não utilizou ainda, então a gente não tem esse meio de comunicação, então tá nesses, digamos, 3 vertentes. Entendi, porque minha irmã, ela trabalha numa escola que ela é filantrópica. Ela não é vinculada à rede pública de ensino, mas ela é filantrópica e fica numa comunidade carente. E eu vejo que a maior dificuldade dela com os alunos dela é que os alunos tenham acesso à internet. Porque uma coisa é você ter um pacote de dados que uma rede social é acesso ilimitado. Outra coisa é você ter um pacote de dados suficiente para você acessar suas atividades, acessar uma aula. É bem diferente, é bem complicado. Exatamente. Então, ela disse que às vezes de uma turma de 45 alunos tem 5 conectados, 10 conectados. Isso aí a gente passa, inclusive, na escola particular mesmo. Né? Porque é uma coisa que eu até brinquei em reunião outro dia. Eu falei, para jogo, a internet deles é ótimo. Né? Mas precisou ter aula, cai, o microfone funciona, a câmera não funciona, e realmente às vezes acontece isso mesmo. Né? Então, é muito
né? São muitas variáveis que a gente tem aí, né? Que eu vi o Vinícius falando no estado, então, né? Que tem essa gama, é muito heterogêneo, né? Essas condições que os meninos têm. Então, são muitas variáveis, mas muito variáveis que a gente tem. Meninos, eu vou abrir para duas pessoas que pediram aqui para fazer perguntas. Patrícia, você pode fazer pergunta, tá? Olá, gente, boa noite. Matheus, saudade de você. A Paty, fiz algumas matérias com você em 2017. Tô lembrando, adorava, excelente, viu? Paty, excelente. Saudade. Eu vou fazer uma pergunta que é para os dois, né? Vocês falaram sobre algumas questões que vocês estão sentindo nas aulas, né? O Matheus, a questão do pai estar presente, né? O coordenador assistindo. O Vinícius já é mais essa questão do tempo muito limitado, né? Do clima do estúdio, né? Bastante impessoal e tudo. Vocês acham que essas pressões que vocês estão tendo agora, quando isso tudo passar, o que isso vai trazer para vocês como educadores? O que vocês acham que isso vai gerar em vocês depois? E a outra pergunta é para o Vinícius sobre a presença dos alunos. Não sei se você falou e eu perdi, se está chamada. Eu falo isso porque a minha sobrinha ela está no primeiro ano, né, do ensino fundamental. E a professora, como não está nesse esquema, eu acho, do Estado, né, a professora fez um grupo de WhatsApp e está mandando as lições. E eu percebi, a professora comentou que muitos pais saíram do grupo. Então, eu acredito que além de ter essa questão da internet que muitos não têm acesso, ainda tem alguns pais que a gente sabe que não acompanham, né, a vida escolar dos meninos e que, querendo ou não, quando está presencial lá na sala, o professor lida com aquilo ali, pelo menos ele está lá na escola. E agora, estando em casa, com um pai que às vezes não acompanha, o menino não vai fazer absolutamente nada. Está tendo essa questão de frequência? Como está sendo, Vinícius? Para os meninos do Fundamental 2 e médio. Então, essa daí é a questão, né? Igual você falou, a mesma coisa que eu tenho. Eu tenho recebido, igual Juliana falou, a questão, né, da irmã dela de trabalhar em escola filantrópica e das condições de acesso. Eu passo isso também, Juliana, porque os meninos lá, a maioria dos meus alunos, os que tem tudo só para rede social, então a forma que a gente viu foi o WhatsApp mesmo de receber. Tem dia que eu surtei, semana passada, que eu acordei de manhã, que era dia de mandar minha atividade. Eu vi lá 1.067 mensagens no meu WhatsApp, eu quase caí para trás, e mesmo assim, tive muita gente não mandando, muita gente assim, eu cobrando, vou mandar, não. Desculpa, eu tô sem telefone, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a questão também dos pais, né? Que muitas vezes os pais não sabem ler, não sabem escrever, não têm uma condição, não tem aquele pulso firme, igual muitas vezes já teve pai que virou pra gente e fala assim, mas eu não sei mais o que eu faço, me ajuda. Eu falo, minha filha, se você que é pai, que é mãe, não tá dando conta, pensa eu, coitadinho de mim. Quem sou eu? Um reles, professor, coitado. Que o menino vê 50 minutos que por dia. Então, tem aquelas coisas, e isso é uma grande dificuldade nossa. Não sei se com o Matheus também tem sido assim, Matheus. Na verdade, a gente tem tido também muita dificuldade em questão de presença dos alunos, mas o fato de você ter uma plataforma, nesse caso, já é um facilitador, né? Que te ajuda muito até ver atividade, até corrigir e fazer, que eles também postam, né? Eu costumo lembrar muito do Siga, né? No Siga também você tinha como enviar trabalho, ver nota, ver isso aqui. Não sei se ainda é o Siga hoje, mas quando eu estudava era. Então, essa questão da plataforma, ela ajuda muito, né? Agora, a questão de frequências, realmente, às vezes, a gente faz chamada do mesmo jeito, mas a gente sabe que
a gente tem que levar em consideração um tanto de coisa que justifica o porquê que o aluno não está presente. Eu acho que a primeira pergunta é o que a gente levaria, né, talvez, o que nós aprendemos, né, com relação a isso, né, porque eu acho que foram duas perguntas, acho que a primeira a primeira que ela fez foi essa, né. Eu acho que todo professor, quando ele começa, principalmente quando ele começa a dar aula, a gente tem mania de achar que a gente tem que saber tudo, né, e aí que vem aquela cobrança, né, e biologia. Gente, a biologia é praticamente impossível você saber de tudo. Como você saber de tudo, né? Só se você se especializar em todas as áreas. Aí você fica nessa vida, na sua próxima reencarnatória, na próxima você conseguir se especializar em tudo. Então, nós não sabemos tudo. E o que eu sinto não é que a gente tem que entender as nossas limitações. E eu tenho tentado ser mais meu amigo nesse período. Eu não tenho que saber tudo. Eu tenho que saber o que eu tenho que ensinar. Além disso, eu vou buscar. Aí a diferença de você não saber tudo, mas você vai buscar para poder aprender, estar em constante aprendizado, né? E do que você simplesmente estagnar, pronto, é aquilo, né? Eu tinha uma tia que ela falava que é o famoso caderninho, né? O professor que não é dinâmico, ele tem um caderninho dele ali e é a mesma aula, a mesma coisa, todo ano, não muda nada, né? Mas o que eu tenho aprendido com isso tudo é justamente eu estou me obrigando a dinamizar mais, a mudar como que eu estava fazendo antes, né? Eu já era a favor de você mudar sempre, né? Então agora eu estou me obrigando mais ainda. E tenho aprendido a respeitar minhas limitações. Não sei tudo, né? A gente tenta, né, ler o máximo possível para você dar uma boa aula e se informar o máximo possível, só que não tem como a gente saber de tudo, né? Então, é aquela famosa humildade que a gente tem que ter de chegar e falar, olha, isso que você está perguntando eu não sei. E a gente tem que falar isso mesmo, né? Eu tenho aprendido isso, a entender que eu não sei tudo, né? Não que eu ficava inventando resposta quando o menino me perguntava, né? Quando o menino me perguntava dentro de sala, eu não sabia, eu falava que ele não sei, mas aquele que tem que doía, né? E é uma coisa que não pode doer, de falar que não sabe. Você não sabe, você vai procurar saber, né? Então eu tenho aprendido isso, tanto obrigar a dinamizar, quanto reconhecer a minha limitação e a limitação do outro, né? Eu acho que isso aí a gente tem que levar isso e tem que levar para depois, que se Deus quiser isso vai passar rápido, e voltar com isso, mas tendo com isso aprendido. Meninos, a Larissa escreveu aqui só um questionamento, né? Eu acho que ela não vai querer falar, e escreveu aqui no bate-papo. Ela disse que admira muito nós, professores, e que é bastante complicada essa vida de EAD, tanto para nós quanto para eles que são alunos. E ela fez um questionamento para o Vinícius, né? Você é de escola pública e o sobrinho dela também estuda numa escola que é pública e militar. E eles estão passando um sufoco porque é muito conteúdo, e agora que ela está entendendo o porquê que é tão conteudista e como que é a dinâmica de funcionamento da escola pública nessa atual circunstância. Não, isso, Juliana, eu falo que escola pública é engraçado, tenha, né, políticas de educação no Brasil, e quem aí é da velha guarda do Isabela, até, né, teve isso com a Irã, saudade de Irã, tadinho, não, fiquei tão triste, e tudo, tem isso, teve essas aulas com a Irã, a gente ficava assim, babando na aula dele, mas a gente não tem em nenhuma universidade a dinamização, a dinâmica do Estado, digamos assim, a prática mesmo. E aí você vê, gente, é tão pormenores, é tão mais difícil, é tão complexo, e que eu te falo, mas agora uma coisa assim, meio desabafo, não sei. Filha, professora que está sofrendo, tá? Professor de escola pública, nós temos aqui no estado 300 mil anéis, onde a gente tem que
fazer o ponto, outro a gente tem que fazer um plano de ação, outro que a gente tem que preencher carga horária de menino, contar quantas atividades que ele fez mensalmente para anotar lá, e tudo isso numa quantidade enorme de alunos, igual eu tenho aí, estou com 13 turmas, cada turma com 40, faz as contas, né? Então, até aquele que não vai estar lá preenchendo carga horária e vai individualmente. Então, eu acho que o professor tem que ser valorizado, né? Isso, acho que esse momento vai ser também para a gente parar e pensar, até falo e valorizado enquanto, né, classe social, enquanto classe trabalhadora também, mas também ser valorizado por nós, colegas, que tem hora que a gente fala muito, critica muito, e a gente tem mania de falar que a classe não é unida, querer união, mas, infelizmente, a gente está nessa. E quando o Matheus vem e fala assim, a gente tem que ter mais humildade, né? Da mais biologia, pelo amor de Deus. E eu descobri, menino, lá vai a aula de terceiro ano falando de pandemia. Vinícius está lá assim, diabetes, não, uma coisa que não entra na minha cabeça, diabetes ciclomenstrual. Diabetes, comendo livro, esqueminha, tudo anotado na mão, não vai errar. Beleza, uma aula show de diabetes. Aí, lá, de ciclo de replicação do HIV, que eu sei de cor e salteado. Eu esqueço o nome. É uma coisa assim, a gente trata o famoso branco. Branco, e na sala frente, que igual o menino já perguntou, Vinícius, o que acontece? Isso eu falo, gente, peraí, não sei não, mas vamos ver. Eu abro o Google lá e falo. Aí, tá, não, lembrei, não é só isso, e vai. E aí, isso quando não chega final do ano, que a cabeça da gente já não tá funcionando. Professor, final de ano, a gente não vale nada, final da gente. A cabeça da gente já tá assim, já deu o que tinha que dar. Aí você tem que, biologia tem nome demais, né? Eu sou mestre em fazer igual aconteceu com você. Tô dando aula, gente, sabe aquele nome que você fala toda aula, mas esquece, foge. Aí os meninos ficam tentando ajudar, os meninos ainda tentam, isso, aqui. Eu falei, não, gente, agora não adianta não. Daqui a pouquinho eu lembro. Meninos, eu um pouquinho adiantado, nós temos 2 pessoas que querem participar, aí eu vou só interromper um pouquinho o nosso bate-papo, tá certo? Ô, Ramon, já está liberado para você, você pode fazer sua pergunta. Oi, boa noite, tá ouvindo? Tá. Beleza. Primeiramente, eu queria parabenizar a equipe que está organizando. Eu sou aluno da Engenharia Ambiental do Isabela, não sou da Biologia. Eu queria também parabenizar a Lígia, ela não estava presente, eu acho, aqui, só que ela liberou, eu pedi ela que liberasse, pelo menos hoje, a gente participar, porque eu gostei do tema da palestra. E aí também eu queria parabenizar os palestrantes, que é o Matheus e o Vinícius. Eu só queria compartilhar um pouco, porque é o seguinte, eu não sou da área da biologia, mas eu tenho aquela autorização de lecionar aulas também, e eu estou lecionando aula de matemática no colégio particular do 5º ao 9º ano. E eu estou passando por uma experiência mais ou menos parecida com a do Matheus. Então, igual ele falou a questão de ser avaliado, eu sou avaliado o tempo inteiro. Eu tenho pais que mandam mensagem. Na verdade, antes a gente estava com um grupo de WhatsApp, meu telefone deixou de ser particular para ser corporativo. É uma realidade de difícil. Mais ou menos março para cá. A gente o tempo todo avaliado, eu recebendo várias críticas, várias informações, várias sugestões também de vários pais, mas algumas às vezes era pesado. Mas eu queria, igual eu falei, parabenizar aos dois primeiramente, que eu estou vivendo na pele o que é isso. E eu queria perguntar uma coisa, pode ser até para os dois. Talvez para o Matheus eu vou ter a mesma visão, mas é porque hoje mesmo uma aluna me perguntou qual a visão que você tem do ensino daqui para frente. E eu não tive resposta naquela hora. E aí eu queria que vocês dois falassem sobre isso, principalmente o Vinícius, porque eu não tenho contato com a educação do Estado como está agora. E aí eu não tive resposta. E aí eu acho que até essa palestra vai me dar essa resposta, uma luz, para que eu possa levar para eles na próxima aula.
Bom, Ramon, no caso, né, eu acho que são perguntas que a gente vai conseguir responder, acho que a gente só consegue responder aos poucos, né? Porque como cada dia é uma vivência diferente, cada dia é uma etapa que a gente, ou um obstáculo que a gente tem que vencer ali, né? Eu acho que essa pergunta, acho que cada dia teria uma resposta diferente, né? Mas se você me perguntasse agora, eu enxergaria o ensino, né? Pelo menos o ideal seria, primeiramente, dinâmico, né? Essa obrigação, e eu acredito que você deva estar passando por isso também, né? Você que está aí vivenciando a sala de aula também, eu acho que você está sendo obrigado, né? Se não for porque você quer, porque estão exigindo isso de você, né? Se modificar cada vez mais, né? Em como que você vai ensinar. Então, eu acho que a primeira coisa que eu levaria para o ensino, eu acho que o ensino daqui para frente, eu acho que a primeira coisa que ele vai ter que ser vai ser dinâmico, vai mudar, vai obrigar todos os envolvidos a mudarem, a se readaptarem muito rápido, né, a qualquer processo de mudança. E eu acredito que ficaria mais humano também, levando em consideração a limitação do outro, levando em consideração ao que o outro não consegue fazer, né? Então vamos ajudar, né? Se o seu colega não consegue fazer determinada coisa para ele dar aula, então a gente ajuda. Se o seu aluno não consegue, a gente dá assistência. Então talvez dinâmico e humano seria o caminho aí que pelo menos deveria seguir a educação, eu acho. Sim, é o que eu penso também. De mudar, a gente está, eu pelo menos me falo por mim, eu estou me reinventando a cada segundo dentro de sala de aula. A gente precisa, se a gente precisa se reinventar até quando é presencial, imagina tendo que ensinar para o menino à distância, né? Sim. Então, realmente. Não, e aí, eu concordo até com o Matheus, mas ao mesmo tempo que eu concordo, eu discordo. Vinícius, eu acho que o seu microfone sumiu. A internet dele caiu, Ju. Ah, tá tranquilo. Daqui a pouco Ah, ele isso que eu Vinícius, perguntar se o problema estava comigo. tem uma pessoa aqui, Fausto, você está pedindo para fazer alguma pergunta, mas infelizmente a gente não tem mais tempo, porque já estamos quase no nosso horário. E ainda tem a professora Adriana, que gostaria de falar. Professora. Ju, enquanto a Adri faz a pergunta, digita no bate-papo, Fausto, que no finalzinho a gente lê, fica mais fácil. Ótimo, beleza. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Não, eu só queria fazer um comentário. Primeiramente, queria parabenizar, né, o Matheus e o Vinícius aí pela explanação. Gostei muito, eu sou professora de Isabela, já estou no Isabela há um tempo também, né? Então, também nesse desafio que é para todos nós. Acho que chegou muito de surpresa essa mudança, né, para todos. E, como vocês falaram bem, está sendo um desafio e um aprendizado. E o Matheus falou que vai ser um divisor de águas na educação, e eu não tenho dúvida, né? A educação, ela não vai ser mais como era antes, né? Mesmo que tenha a questão do presencial, a gente volte, mas acho que a gente vai usar muito mais essas ferramentas, essas possibilidades que a tecnologia nos traz, né? Então, assim, eu acho que já está sendo uma mudança e acho que vai continuar. E hoje, até em sala, eu dando aula para os alunos no primeiro horário, os alunos comentando que eles estão gostando da aula presencial, e assim, acho que isso tem muito a ver com a turma, cada turma é uma turma, tem uns que você consegue envolver mais, interagir mais, outras nem tanto. Eu acho que tem as particularidades, e talvez aí a dificuldade de dar uma aula em massa, né, como está acontecendo no Estado,
Então, mas os alunos falando que eles estão gostando, assim, que tem vários lados positivos, até a questão de estar em casa, né, de não ter que voltar para a gente que estuda no turno da noite, trabalha no turno da noite, não ter que voltar para casa, o ganho de tempo nesse sentido, mas que eles sentem falta da aula prática, né, assim, a questão da distância, realmente a prática faz falta, mas eles até comentando, e eu achei até isso bacana, porque a gente consegue ver ainda o lado bom disso, né? E assim, mas é um desafio, eu acho que é um aprendizado, muita coisa que eu estou fazendo hoje, que a gente talvez não tenha tido esse tempo de preparar, né? Que foi de surpresa. Talvez eu já não faça numa próxima oportunidade de aula virtual, né? A gente vai tentando modificar e vendo o que pode melhorar. Então, eu acho que essa questão aí são duas realidades, né? Que vocês expuseram bastante diferente. Eu tenho alunos não, meus filhos estudam escola particular e grupos de pais e mães eu não aguento, sabe? Porque eu vejo o menino francês vira aula do professor de biologia, me chamou a atenção, isso, sabe? Aí o outro querendo, não vi não, como é que é? Vou assistir a você viu? Eu falei, gente, não tô acreditando, sabe? Assim, eu nem comento, assim, porque eu fico, a aula não é pro, né, é pro filho, e é todo, né, todo um contexto, assim, que você falou de estar sendo avaliado, né? E até pros pais, que realmente não deve ser tão fácil, né? Então, assim, mas eu acho que é isso, é um desafio, é um aprendizado a todo momento, né? E como você falou, eu acho que daqui para frente isso, a tecnologia vai caminhar cada vez mais, né, junto, mesmo que no presencial, que é importante esse contato, de estar junto com o alunado, né, que eu acho que isso faz muita falta, mas agora vem uma outra etapa, uma outra mudança grande por aí, né? É só isso, queria dar parabéns aí pela fala de vocês, gostei muito de ouvi-los, viu? Parabéns. Obrigado. Ju, tá aí? Oi, tô sim. Bom, meninos, poderíamos ficar aqui divagando pensamentos por várias e várias horas, trocando experiências, porque não são poucas, são muitas. As dificuldades são diferentes para cada um, mas acaba que a gente compartilha da mesma angústia de ter que aprender as coisas muito rápido, de ter que dar um resultado muito rápido, habilidades que a gente não tem, acha que não tinha, tem que adquirir. Mas, enfim, a gente vai superar e vai conseguir sair dessa, como o Matheus colocou, bem mais humanos, bem mais empáticos. E a experiência, a princípio, pode parecer ruim, mas eu acho que a gente vai sair dessa como pessoas bem melhores. Acho que todo Dani, remédio é ruim. Pode falar. Eu só comentei, todo remédio é ruim, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar o remédio ruim para poder ter as mudanças que precisam, né? Então, tem jeito. Exatamente. É o mal necessário, né? Às vezes é bom sair da nossa zona de conforto, é bom sair da nossa caixinha, para a gente poder conseguir evoluir como pessoa, como profissional, aprender a conviver com os outros de uma outra forma. O isolamento, ele traz aquele sentimento assim, poxa, eu tô com saudade, tô com vontade de estar junto. E é ruim, mas depois eu acho que a gente vai valorizar muito mais. Com certeza. Meninos, eu quero agradecer vocês demais da conta. Desculpa, não vou conseguir abrir o áudio agora. Minha casa já começou a dormir, aí fica um pouco do barulho aqui, não dá para abrir câmera agora, desculpem. Mas eu quero agradecer demais o aceite de vocês. E eu quero só chamar a atenção para uma coisa. Nessa sala aí estão os alunos, meus alunos de Metodologia do Ensino de Ciências, e a gente, nesse semestre, o Matheus foi meu aluno de Metodologia do Ensino de Ciências, e nesse semestre, como não podia ser diferente, a gente está discutindo muito sobre o ensino por investigação, né, nas ciências. E essa estratégia, Matheus, que você traz, né, de visitar virtualmente os museus, é uma estratégia que você tem para trabalhar o ensino por investigação. E é mais uma desmistificação de que você precisa do presencial para tratar essas coisas, né?
A gente também discute sobre o ensino à distância nas nossas aulas de ensino de ciências, e a gente sabe que é uma realidade não é nova, né? Já é um pouco antiga o ensino à distância. E vocês, a experiência de vocês, e mostrando que é possível a gente se adaptar, né? Somos multifacetados e vocês são prova disso, né? Me enche de orgulho ouvi-los, me enche de orgulho ver aquilo que vocês estão fazendo e entregando. Sintam-se abraçados por mim nesse isolamento, e eu queria terminar aqui pedindo para que vocês, resumidamente, viu, Vinícius? Que o Vinícius, gente, não sei se vocês perceberam, o Vinícius é uma pessoa que gosta de contar casos, né, Vinícius? Ele adora. E eu também, querido, gosto muito de vocês. Mas eu queria que vocês terminassem com uma palavra, né? Vocês já falaram tanto, poxa, sobre a nossa profissão, né? Como que vocês estão brilhantemente se virando, né, no online. Mas eu queria que vocês dessem aí uma fala para os seus futuros colegas que estão aí te ouvindo, que estão em formação, serão futuros professores de biologia. O que vocês deixariam para eles? Bom, uma palavra que eu acho que poderia resumir, né, tudo que eu tenho certeza que o Vinícius, acho que principalmente o Vinícius precisou muito dessa palavra, né, e no meu caso eu também, eu acho que é coragem. Eu acho que todo mundo que vai dar aula, eu acho que precisa de coragem. Eu acho que é coragem para poder tentar, reinventar. Não deu certo a primeira vez, tenta de novo, faça de novo, né? Então, tenha coragem para poder tentar, né? Eu acho que a educação precisa acho que independente de escola particular ou escola pública, a gente precisa de professores corajosos para poder tentar sempre fazer diferente. Né? Então, eu acho que talvez seria isso. Então, gente, eu caí, voltei, a luz acabou, confusão. Então, eu tô aqui. Enfim, uma palavra que eu falo, não é nem coragem, Matheus, eu falo tesão mesmo. Não é amor, não é paixão, é tesão. Que tesão é que te move, tesão é que te faz você querer fazer mais, mais, mais. Não é fazer mais para aparecer, mas é querer fazer mais. E acredito que quando você tem esse tesão pela profissão, esse tesão pela sala de aula, por ensinar a biologia, por tudo, fica mais gostoso. A gente se reinventa a cada dia. E ao mesmo tempo você compreender a outra pessoa que está ali do seu lado, onde, querendo ou não, você é o espelho dele. Então, você entender isso, você ter o tesão para estar fazendo isso, esse amor, essa paixão, misturado esse fogo, é o que move. Maravilha, queridos. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ju. Nada. Nada, Dani. Tamo junto. Vocês brilham muito. Obrigada a você que ficou até agora, né, nos ouvindo, participando, interagindo. Nós continuamos amanhã, tá, pessoal? A gente começa com o Alexandre, conversando do projeto Tamanduá, no Brasil, conversando um pouco sobre como os projetos de conservação têm se virado na pandemia. E no segundo horário a gente vai para o destaque acadêmico, é um momento mais para os alunos da Biologia Isabela Hendricks, mas se você quiser nos conhecer um pouco mais, assista também, que você vai descobrir, então, quais são os projetos que a gente faz, como a gente apresenta os nossos trabalhos, e é um momento muito legal para todo mundo. Um beijo para todo mundo, boa noite e até amanhã. Espero vocês aqui, eu vou mandar o link para vocês amanhã cedo. Um grande beijo. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, Ju. Até amanhã. Obrigada, Dani. Boa noite.